Senhor, no centro da tua vontade existe um lugar, eu sei, feito só pra mim, e é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus, pois existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim, e é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É neste lugar que eu quero habitar, Senhor Jesus. É neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da tua vontade. E eu sei que muitos vão dizer, eu sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus, pois eu sei que existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Sim, Deus, existe um lugar, eu sei, feito só pra mim, e é neste lugar
Leva-nos a este lugar, Senhor. Estenda suas mãos aqui para frente, nós vamos orar. Glória a Deus. Nosso tempo hoje está tão curtinho, mas eu queria compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração nessa semana. E eu queria contar rapidinho sobre a minha vida, né? É complicado a gente falar da gente, mas eu queria contar para você algo que aconteceu comigo há aproximadamente uns 8 anos atrás. Eu sempre gostei da música, eu sempre sabia que eu ia cantar, que eu ia fazer alguma coisa nesse sentido. E naquela época, era uma época em que as gravadoras do Brasil estavam procurando cantores, estavam procurando gente para gravar. Hoje em dia está sobrando gente, né? Tem uma galera. Você vai na loja ali na Seara, depois você dá uma olhada, tem um monte de gente. Naquela época ainda não tinha tanta gente assim. E eu tinha um sonho no meu coração. E eu sonhava em gravar um CD, eu sonhava em ser vista pelas pessoas, eu sonhava em fazer muito sucesso, em ser reconhecida. Sonhava. E um dia, uma das pessoas responsáveis por uma grande gravadora me ligou. Ligou para minha casa. Minha mãe me ligou: Nívia, fulano de tal, da gravadora tal, te ligou. Querem gravar você. E aquela pessoa ligou prometendo mundos e fundos. E dizendo tantas coisas, e enchendo o meu ego mais ainda, que já era cheio. Quem me conhece daquela época? A Pri me conhece, né, Pri? Daquela época. Ainda bem que Jesus é misericordioso, né, Pri? Glória a Deus. Ainda bem que Jesus não desistiu de mim. Eu sei que o que era um grande sonho, na verdade, não passava de um engodo, um engano para mim. E naquela mesma época, Deus começou a me confrontar com o real desejo do meu coração. Eu não queria fazer algo porque eu queria abençoar pessoas. Eu queria fazer algo para ser vista mesmo, para aparecer. E esse era o sonho do meu coração. Mas o que aconteceu comigo foi que eu comecei a buscar ao Senhor. E quando nós começamos a buscar ao Senhor, quando nós começamos a entrar em contato com a presença de Deus, os nossos sonhos, eles começam a mudar. As nossas prioridades começam a ser transformadas na prioridade de Deus. O nosso coração começa a querer, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. O mundo hoje, ele cultua o egoísmo. Cultua o egoísmo. Eu estava lendo lá em casa uma revista, a revista Veja, de abril, e fala sobre o quanto os livros de autoajuda estão em moda, estão em alta. E olhando a revista lá em casa, eu pude ver que tem 11 semanas, tem um livro lá que está há 11 semanas no auge. As pessoas estão buscando desesperadamente satisfazer os seus sonhos. As pessoas estão numa busca desenfreada pelos seus sonhos. Assim como eu estava naquela busca desenfreada. Mas o Senhor me confrontou, glória a Deus por isso. E eu vou ler para vocês umas frases que eu li de um filósofo que foi ajudado pela autoajuda, né? Ele disse o seguinte: é um cara muito bem sucedido que ganha cerca de $1 milhão por mês. O cara é o cara, né? E ele disse assim: se nós convivermos com pessoas tristes, ambientes negativos, isso nos impede de acreditar que cada um é o que quer ser. Eu não perco tempo com pessoas infelizes. Ninguém
deve perder tempo com elas. É isso que o mundo está dizendo. É isso que o mundo está vivendo hoje. É isso que o mundo está buscando hoje. Satisfazer a si próprio. A gente olha na rua, né? A gente anda na rua, a gente vê 1001 produtos, 1001 coisas para satisfazer a sua necessidade. Hoje em dia a gente tem cursos de inglês para satisfazer as necessidades de uma pessoa determinada. Ninguém é igual a ninguém. Quem já ouviu esse? Né? Ninguém é igual a ninguém. Você precisa de um tratamento diferenciado. Você precisa de algo específico para você. E nós vamos cultuando o egoísmo. E toda essa filosofia do mundo, ela é tão contrária à palavra de Deus. Ela é tão contrária ao que a Bíblia diz. Jesus disse: eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Jesus andava com aqueles que não eram. Jesus andava com os incapacitados, com os infelizes e rejeitados da sua época. O evangelho, todo ele trata de crucificar o eu e de priorizar o outro. O evangelho fala sobre amar ao Senhor, Deus de todo o seu coração, e amar ao seu próximo, como você ama você mesmo. Essa é a cruz, onde nós crucificamos o nosso ego. Amém? Amém? A frustração, ela acontece quando nós não conseguimos realizar os nossos sonhos. Nós nos frustramos muito quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente quer, quando alguma oração não é respondida, quando as nossas expectativas não são supridas. Nós nos frustramos muito, porque a gente está acostumado com essa coisa, com essa filosofia do mundo, com o jeito de viver do mundo, de achar que você tem que ser satisfeito o tempo todo. A gente não sabe levar um não. Então, muitas vezes a gente se frustra. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Tiago 4, a partir do verso 2. Eu vou ler aqui rapidamente, diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Glória a Deus. Essa palavra é para você? Amém? E o que está dizendo aqui é que muitas das orações que nós fazemos, quando eu olhei no início da semana qual era o tema desse Confrajovem, né? Olha aí, Gustavo, o que eu vou ter que pregar? E o pessoal disse sobre restauração de sonhos. Na hora o Espírito Santo falou no meu coração algo muito forte. Ele falou assim comigo: Nívia, eu não quero restaurar os sonhos egoístas e carnais do meu povo. Eu quero trocar os sonhos deles pelos meus sonhos. Porque os meus sonhos nunca serão frustrados. Nunca. Aleluia. Por que muitas vezes a gente pede algo ao Senhor e não é respondido? Por que a nossa oração não é respondida? Porque o princípio básico do Evangelho precisa ser seguido.
Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Existe um princípio no reino de Deus, e quando eu desobedeço esse princípio, quando eu não sigo esse princípio, as minhas orações não são ouvidas, os meus sonhos não são cumpridos. O reino de Deus, o sonho de Deus para nós, é estabelecer em nós o seu reino e estabelecê-lo através de nós. Em Mateus 6, no capítulo 9 e 10 diz assim, né? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, quando nós oramos isso, nós estamos dizendo: Deus, estabelece a tua lei e o teu governo em mim. Nós fazemos parte de um reino, e esse reino tem um rei, e esse rei é soberano. E para que eu tenha os benefícios desse reino, eu preciso obedecer esse rei. Não é verdade? Deus está pronto para nos abençoar. Diga para quem está do seu lado: Deus está pronto para abençoar você. Deus deseja abençoar você. Mas existe um princípio que você não pode esquecer. Busque que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Aleluia. Eu me assusto às vezes com pessoas que não têm uma visão do seu papel aqui nessa terra. Tem muita gente que anda sonhando sonhos vazios e vivendo para si mesmo, vivendo para cumprir os seus próprios desejos, vivendo para se satisfazer, para satisfazer a si mesmo, e está perdendo o melhor de Deus. Há pouco tempo, aliás, no início desse ano, eu conheci um rapaz. Ele é lá da igreja Caverna de Adulão. Quem já ouviu falar da Caverna de Adulão? Glória a Deus. E esse rapaz, ele largou tudo, largou a casa dele, largou tudo, e foi morar numa favela muito perigosa de Belo Horizonte. E eles ganharam um prédio, a igreja ganhou um prédio ali. E eles trabalham com crianças carentes. Todos os dias eles estão ali. E esse rapaz, ele está dando a vida dele ali. E um dia eu perguntei para ele: Átila, como é que é isso? Você largar tudo, você deixar de fazer o que você estava fazendo, deixar de cumprir muitas vezes aquilo que todo mundo quer fazer, você não está fazendo, por amor. E ele disse para mim: Nívia, não existe satisfação maior do que estar no centro da vontade de Deus, do que desejar que o reino de Deus venha. Nós temos uma visão hoje que é uma visão muito imediatista. A gente se guia por aquilo que a gente vê na nossa frente, e a gente se frustra, porque as coisas que a gente vê são coisas passageiras. Quem viu sobre o avião da TAM essa semana? Que coisa triste. A gente saiu ligando para todo mundo que a gente conhecia, todos os nossos queridos, nossos amigos, todo mundo que é do nosso relacionamento. São pessoas que viajam muito, e logo a gente saiu ligando um por um: você está bem? Você está vivo? Quando falava um alô era um alívio. A gente tem muito apego muitas vezes às coisas dessa terra, à vida nessa terra. E muitas vezes a gente deixa de ver, de perceber o reino de Deus.
Tudo aqui é tão passageiro, tão passageiro. Eu me lembro quando eu perdi meu pai, faz 2 anos e meio. E são situações que a gente acha que a gente nunca vai viver na vida. Nunca vai acontecer comigo. E eram coisas que eu orava, era uma coisa que eu orava para nunca acontecer. E desde ali então eu comecei a ver, puxa, como as coisas são passageiras, como a gente não tem nada a não ser o Senhor. Mas uma coisa que nós precisamos entender, e que eu tenho entendido nesses anos, é que tudo o que nós precisamos está escondido em Jesus. Tudo o que nós precisamos para viver aqui nesta terra e para viver para sempre, todas as bênçãos, todos os anseios, todos os sonhos estão escondidos em Jesus. E quando nós temos consciência disso, a gente para de buscar as coisas e começa a buscar o Senhor. E buscar que o reino de Deus venha. O reino de justiça, de juízo, de misericórdia e de verdade. O reino de Deus. Jesus nos adverte a não entrarmos na corrida desenfreada pelas coisas terrenas, mas a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar que o sonho de Deus é que o seu reino e a sua justiça sejam estabelecidos na terra, através de você. Amém? Como saber se nós estamos sonhando os sonhos de Deus? Pergunta para quem está do seu lado, como é que você sabe que você está sonhando os sonhos de Deus? Primeira coisa, acho que existem outras coisas, mas eu anotei umas 3 coisas aqui. Os sonhos de Deus não compactuam com o egoísmo humano. O Evangelho prioriza o outro, enquanto o mundo prioriza o eu. Ai. O mundo prioriza a autopiedade. O mundo prioriza o que é que eu posso tirar de você. Mas o Senhor Jesus diz, o que é que eu posso fazer por você? O reino de Deus é a ordem inversa. Inversa do mundo. Mateus 5:38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. O filho é aquele que se parece com o Pai. O filho é aquele que tem as características, o DNA de Deus correndo nas suas veias. E quando eu conheço Jesus, quando eu experimento o novo nascimento, eu sinto naturalmente uma necessidade de abandonar os meus velhos hábitos, de abandonar as minhas velhas picuinhas, de abandonar o pecado, de cortar os meus vínculos com o pecado, com o egoísmo. Assim como esse cara falou, né, esse filósofo falou,
deu uma entrevista lá, ele disse: eu não quero perder tempo com gente problemática, porque gente problemática vai me levar para baixo. O reino de Deus diz o contrário. O reino de Deus diz que quando eu gasto meu tempo com você, quando eu deixo o rio de Deus fluir através de mim para a sua vida, eu recebo mais e mais e mais de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Sabe o que significa isso? A gente às vezes repete isso indiscriminadamente. Significa que quando eu alegro o coração de Deus, fazendo a sua justiça, a alegria do Senhor, quando o Senhor se alegra sobre mim, Ele me dá forças. Ele me dá forças. O reino de Deus, os sonhos de Deus seguem uma ordem inversa das coisas desse mundo. Número 2, os sonhos de Deus não compactuam com o pecado. Não sei quantos de vocês já escutaram alguém: irmãozinho, ora por mim. Para aquele rapaz, pastor, ora por mim, né, Léo? Ora por mim para aquele rapaz gostar de mim. Mas que rapaz é esse, filho? Ah, sabe o que é? Ele é casado. Vai me dizer que você nunca ouviu essa história? Eu já. Os sonhos de Deus não compactuam com o pecado. Não tem nada a ver. Você está me entendendo? Ora por mim para eu conseguir levar aquela menina para o motel. Cala a boca. Vocês estão rindo, mas a gente ouve cada absurdo, gente. A gente ouve cada coisa às vezes. Muitas vezes a gente quer usar Deus para satisfazer as nossas vontades carnais. Mas Deus não compactua com o pecado. Existe um reino e existe um rei. E eu preciso estar debaixo da lei, debaixo da ordem deste rei, debaixo da determinação desse rei. Eu preciso obedecer esse rei. Amém? Amém. Número 3, os sonhos de Deus fazem que sejamos inconformados com este mundo. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, não se conforme com esse mundo, se transforme pela renovação da vossa mente, para que você experimente o cumprimento dos sonhos de Deus na sua vida. Conformar-se significa se acomodar ao modelo e padrão do mundo. Isso é tão amplo, tão amplo. Muitas vezes a gente vai se acomodando, a gente vai se misturando, a gente vai chamando de normais coisas que para Deus não são normais. Sexo antes do casamento para Deus não é normal, jovem. Não é normal. Você que não é casado e que tem vida sexual ativa, isso não é normal. Isso não é aceitável para Deus. Você, rapaz, que tem desejo por um outro rapaz, você, moça, que tem desejo por outra moça, isso não é normal. O reino do meu Deus diz que isso não é normal, que não herdarão o reino dos céus os que praticam tal coisa. Os invejosos não herdarão o reino dos céus. Sabe, muitas vezes eu tenho sentido falta desse evangelho sendo pregado. Como é fácil nós nos conformarmos. É fácil a gente se conformar com a imoralidade, com a corrupção, com a violência.
e dizer: é assim mesmo. É assim mesmo. Estão fazendo isso até dentro da igreja, é assim mesmo, né, pastor? É assim mesmo, é normal. Não tem nada a ver, não, senhor. Não é, gente? Dá um cutucão em quem está do seu lado, vê se ele está vivo ainda. Se não caiu morto aí. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente? Amém. A luz deve brilhar na escuridão. O mundo está escuro, tão escuro. O mundo e o seu sistema egoísta está caminhando cada vez mais para a perdição, para a escuridão, caminhando para o inferno. Mas a luz precisa brilhar no escuro. O Senhor Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas em boas obras. Ah, mas a salvação não é alcançada por obras, pastor. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei pelas minhas obras a minha fé. Sabe o que isso significa? Que os seus atos precisam manifestar aquilo que você crê no seu coração. Você crê que Jesus é o Senhor dos senhores? Crê que Jesus é o Salvador da sua vida? As suas obras precisam manifestar isso. A sua vida precisa manifestar isso. Que existe um reino inabalável, que existe um reino e um rei soberano. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, fechasse os seus olhos. Os sonhos de Deus. Quando eu perdi o papai, eu não pude desmarcar minha agenda. Eu tinha lugares que eu precisava ir, lugares que eu tinha que estar. E a dor no meu coração era tão grande. Eu disse: Deus, eu não vou dar conta. Deus, eu não vou dar conta. E o Espírito Santo dizia para mim toda hora: filha, se dê um pouco mais, dê um pouco mais, abra mão do seu direito um pouco mais. E sabe o que aconteceu? Nos momentos em que eu estava ministrando em cima da plataforma, com meu coração tão quebrado, tão incapaz, o rio de Deus começou a fluir através de mim. Começou a curar quem estava à minha volta. E sabe de uma coisa? Começou a curar o meu coração. O Espírito Santo está desafiando você, igreja, a largar a sua autopiedade de lado. Você não é um coitadinho, pobre coitado. Você é filho de Deus. Existe dentro de você, se você crê em Jesus, existe um rio. Esse rio espera para fluir. Jesus diz: dai e dar-se-vos-á. Quando você dá, quando você abre mão, você recebe. Deus cuida de você. Deus cuida dos seus assuntos. Deus cuida daquilo que é seu. Deus cuida do seu coração, dos seus sentimentos, dos seus sonhos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, eu fiz muita bobagem na minha vida com relação a relacionamentos. Eu namorei com gente que não tinha nada a ver com o que Deus tinha para mim. Nada a ver. Por causa de ansiedade, medo de ficar sozinha, insegurança. Aí, sabe o que aconteceu? Eu
comecei a buscar o Senhor. E quando eu comecei a buscar o Senhor, pastor, sabe o que aconteceu? Deus começou a arrancar de mim a necessidade que eu tinha de ser vista, de ser ouvida, a necessidade que eu tinha de ser amada pelas pessoas. Deus começou a arrancar de mim os vícios que eu tinha no meu coração, o egoísmo que eu tinha no meu coração. Deus começou a arrancar de mim. Eu comecei a ver o coração de Deus e comecei a ver que existem tantas coisas maiores. Existem sonhos tão maiores. Os sonhos de Deus são muito mais nobres que os meus sonhos. Não tem nem comparação. Sabe o que Deus sonha a seu respeito, jovem? Deus sonha que você saia pelas ruas e comece a ver gente que ninguém vê. Deus sonha que você vá aos hospitais visitar os doentes e deixe o rio de amor fluir. Deus sonha que você vá visitar os enfermos, que você vá visitar os órfãos e as viúvas e ame a eles com o mesmo amor que Jesus ama. Deus sonha usar as suas mãos para curar os enfermos. Deus sonha que o seu coração queime com a mesma compaixão que está no coração dele. Deus está sonhando. Gente, Deus está sonhando com uma geração que vai se levantar cheia do poder de Deus. Você sabe qual é o propósito do poder de Deus? Qual é o propósito da glória? Qual é o propósito de nós estarmos aqui dizendo: Senhor, eu te quero, eu quero mais de ti? Você sabe qual é o propósito? É para que você esvazie-se, se dê ao outro, se dê ao seu próximo, sirva ao seu próximo, sirva ao seu inimigo, sirva aqueles que nunca podem ser servidos. A Bíblia diz em Filipenses que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O servo era a pessoa mais indigna naquela época. E aí nós vamos lá em João e nós vemos Jesus tirando as suas vestes, amarrando uma toalha na sua cintura e dizendo: sentem-se aqui, eu vou lavar os pés de vocês. Jesus assumiu a forma de servo. O servo é que se vestia daquele jeito. E ele disse para nós: assim como vocês me veem fazer, vocês precisam fazer. Gente, eu tenho clamado e tenho orado ao Senhor: Senhor, levanta trabalhadores para a tua seara. Por favor, Jesus, levanta pessoas que queiram ir aos hospitais visitar os doentes. Levanta gente que quer enfiar sua mão no bolso e dar ao necessitado. E manifestar o teu amor, não só de palavras, mas em atos. Gente que esteja interessada não em viver os seus sonhos egoístas, viver para si mesmo. Quero comprar uma casa, um carro, ganhar muito dinheiro. Vai ficar tudo aí. Gente que queira. Deus está sonhando com gente que queira sonhar o que o coração dele está sonhando. Deus está sonhando com um avivamento em Belo Horizonte. Deus está sonhando com um avivamento no Brasil. Deus está sonhando que o rio de Deus vai subir os morros. O coração de Deus está sonhando isso. O rio de Deus subindo os morros, a presença de Deus subindo, entrando pelas grades das prisões, pegando aquelas pessoas que não têm mais jeito na sociedade e trazendo elas de volta ao convívio social, dizendo: tem esperança sim, tem esperança.
A sociedade diz que não tem mais jeito, mas o Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, diz que tem jeito, tem solução. Se você se dispuser a amar, se você se dispuser a obedecer os princípios desse reino, a sonhar os sonhos de Deus, o Espírito de Deus quer substituir os seus sonhos pessoais pelos sonhos dele. Abre o seu coração hoje, em nome de Jesus. Eu sei que a gente não tem mais tempo, Léo, mas eu queria te pedir algo. Te pedir pra gente fazer um apelo aqui. Olha, isso aqui é muito sério. A gente tá cansado de brincar de apelo, né? Todo apelo que tem a gente vai na frente, por hábito. Mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos marque nessa noite. Aqueles que vierem aqui à frente, que o Senhor marque. Coloca uma marca que eles nunca vão esquecer. Se você quer deixar os seus sonhos pessoais aqui, sabe, um dia eu fiz isso e eu não me arrependi. Eu comecei a sonhar, você sabe com o quê? Com pessoas sendo transformadas, ouvindo uma canção. Eu comecei a sonhar com pessoas sendo salvas, ouvindo uma musiquinha. Eu comecei a sonhar com a presença de Deus invadindo casas, curando enfermos. E eu ainda estou sonhando, porque eu sei que esse é o sonho de Deus para mim. Eu comecei a sonhar e ver gente sendo batizada com o Espírito Santo, cantando uma canção: Senhor, enche-me de Ti. Eu comecei a sonhar com crianças cantando: enche-me de Ti, Senhor. Eu parei de sonhar os meus sonhos para mim e eu comecei a sonhar os sonhos de Deus. Eles são muito mais altos do que os meus, muito mais profundos e eternos. Os sonhos de Deus não vão acabar no caixão. Os sonhos de Deus não têm fim, porque tudo aquilo que Deus faz é eterno. É eterno. Se você precisa vir, venha. Eu vou pedir que você que está aqui na frente se achegue bem para frente. Se você não tem coragem de vir, não venha, porque isso aqui é sério. Nós não estamos mais brincando de cristianismo. Nós não estamos mais brincando de faz de conta que eu sou crente. Nós estamos falando sério. O Espírito Santo de Deus é testemunha. E Ele está aqui hoje. E Ele está escrevendo o seu nome. E Ele vai marcar você. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadoras. Grande é a seara, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Poucos. Senhor, manda mais trabalhadores. Nós rogamos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor. Manda mais trabalhadores à Tua seara. Gente que não está interessada em fazer sucesso, nem gravar CD. Gente que não está interessada em fazer coisas que são apenas para ser vistas pelas pessoas. Gente que quer gastar a sua vida visitando os doentes, os pobres nas suas necessidades, as viúvas. Sim, Senhor, dá-nos o Teu coração, Jesus. Dá-nos um coração que queima como o Teu coração. Por favor, Espírito Santo, marca-nos, 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 marca-nos nessa noite. Marca-nos, doce Espírito Santo de Deus. Marca o nosso coração. Marca o nosso coração, Senhor. Marca o nosso coração.